Se você está pensando em trocar o piso da sua casa e quer colocar o porcelanato, mas não sabe qual tipo escolher, já que temos tantas variedades de porcelanatos aqui no mercado hoje em dia, pois nesse vídeo eu vou mostrar como escolher o porcelanato ideal para o seu ambiente, levando sempre em conta o estilo, funcionalidade e custo-benefício. E esse vídeo vai estar recheado de informações importantíssimas que vai ser como um guia para você entender sobre porcelanato. Olá, eu sou Karina e seja muito bem-vinda ao Decor Autêntico. Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender o que é um piso porcelanato. O piso porcelanato, ele é tipo uma cerâmica de alta resistência, o que faz com que ele seja super resistente, durável e com baixa absorção de água. Por isso, muitas vezes hoje em dia ele é utilizado em áreas molhadas, como cozinha, banheiros e assim por diante. Mas ele também serve para o ambiente em geral, como a sala, os quartos e assim por diante também. Além disso, ele é super versátil, tem vários tipos de acabamentos, tamanhos, variedades de estilos, e é isso que a gente vai se aprofundar agora. Antes de a gente falar sobre os estilos de porcelanatos, temos dois tipos de porcelanatos que são importantes vocês compreenderem, que é o porcelanato esmaltado e o porcelanato técnico. E essas informações provavelmente vai estar lá certinho quando você for decidir o seu piso, e é importante entender o que é cada um, para que você tome a melhor escolha e entenda do que você está comprando. Vamos começar falando sobre o porcelanato esmaltado. Ele tem uma camada de esmalte na superfície do porcelanato, que é onde são aplicados principalmente as cores, as texturas, né, o que dá para fazer muita variedade nesse sentido. E ele pode ter acabamentos diferentes, como fosco, polido e acetinado. Ele é legal porque ele se traz bastante visuais diferentes, modernos e decorativos, para quem gosta de ter essa variedade. Como tem esse esmalte, ele vai trazer o brilho na superfície dela, e o que facilita na limpeza. Porém, com o tempo, o desgaste do esmalte ele pode ser mais visível com o tempo, especialmente se o acabamento for polido, que é aquele que ele deixa o esmalte mais brilhante. Então, para que ele serve, Karina? Para ambientes internos de tráfego moderado. Mas eu acho que sempre tem que analisar sempre o mercado que a gente está vivendo, porque às vezes tem empresas que trazem tecnologias que fazem com que dure mais. Então, sempre é importante avaliar a peça que você está comprando, o que eles falam sobre a peça. E também temos o porcelanato técnico, que ele não recebe a camada de esmalte. A superfície é da mesma massa do corpo da peça. E geralmente ele tem um acabamento mais natural, que é mais fosco, que é muito utilizado em ambientes de alto tráfego também, por ele ser mais resistente do que o esmaltado, já que ele não recebe essa camada de esmalte por cima. Então ele tem uma aparência mais natural, menos brilho. Essa é uma das características que você vai encontrar no porcelanato técnico, geralmente também com a especificação de acabamento natural. Lembrando sempre que é sempre importante analisar as informações que a própria loja oferece, né, ou a marca oferece para você avaliar o que eles têm de diferenciais, como que é a peça, quais são as informações que eles trazem, porque lá vai ter todas as especificações do piso, qual a durabilidade, se é resistente a mancha, a risco. Tudo isso vai estar lá informado, e se tem garantia também. Essas informações são importantes para você avaliar se aquele piso faz sentido ou não. Estou te dando uma visão para você compreender qual é qual, entendeu? Para você ter mais noção na hora que você olhar o guia da própria marca sobre aquele piso que você está vendo, o que significa essas informações. E aí você consegue ter uma noção mais clara de qual decisão tomar de acordo com o que você gosta, do custo-benefício e também da qualidade. Uma coisa que é muito utilizada é que os esmaltados eles são mais utilizados em residências e o técnico mais utilizado em áreas com grande tráfego, como os comércios. Agora sim, vamos para os acabamentos. Nós temos alguns acabamentos disponíveis aí no mercado de porcelanatos, que a gente tem o polido, que é um dos que mais são conhecidos, que é justamente por trazer aquele brilho bem destaque assim naquele piso, muito utilizado em salas e quartos por ser um piso bonito, né? Traz aquele tchan no ambiente, mas ele tende a ser escorregadio e tem que tomar mais cuidado, principalmente em áreas molhadas. E quem vai morar com vocês? Eu sempre digo isso nos meus vídeos, tem que sempre avaliar quem vai morar, se são crianças, se são pets, se vai ter idosos. Tudo isso tem que levar em consideração, né, na hora de escolher o piso. Então esse piso polido, ele tem a tendência de ser mais escorregadio. Agora vamos para o outro acabamento chamado fosco, né, que muita gente utiliza, ou natural. Ele é totalmente fosco mesmo, nesse caso ele é totalmente fosco, super discreto,
Muitas vezes ele é antiderrapante, tá, não nem sempre o fosco ele é antiderrapante, tem que sempre avaliar as especificações se ele tem uma camada de antiderrapante no piso, tá. Muito utilizado em banheiros, cozinhas e áreas externas. Temos o acetinado, que é outro tipo de acabamento, que ele é tipo o meio termo entre o fosco e o polido. Só que ele tem um toque mais aveludado, não é tão, né, seco, né, ele tem um toque mais aveludado, mas ele não tem aquele reflexo igual do polido, né. Então é uma ótima opção para quem quer beleza e praticidade também. Aí nós temos o externo antiderrapantes, que são justamente especificados para a área externa, como varandas, áreas que vão ter um acesso muito maior de água, de sujeira, né, do vento e tudo mais, de todas as situações climáticas, piscina. Ele tem uma textura mais rugosa, uma textura realmente para travar, né, o seu deslize, né, quando molhar e tudo mais. Então a gente tem 2 tipos de porcelanatos, que é a fabricação deles, o esmaltado e o que é o técnico. Aí depois desse aí, ele vai ter os acabamentos, que vai ter brilho ou não vai ter brilho, ou vai ser semibrilho. Esse é o resumo da ópera, entendeu? E agora sim a gente entra com as estampas, com os estilos que temos aqui no porcelanato. Os estilos tem muitos hoje em dia, hoje já tem marmorizado, já tem terrazzo, que é aquelas, eu vou estar aparecendo tudo aí na tela para vocês certinho. Tem o efeito cimento queimado, tem várias opções no mercado hoje em dia. Tem imitação de madeira e tem as cores únicas, né, que é super minimalista e simples. Então tem bastante opção hoje em dia no mercado que você pode verificar, analisar e escolher. Isso que é o legal do porcelanato, que ele te dá muitas opções de acabamentos e estilos também. E lembrando, quanto mais variação tem da textura, mais você vai ter que ter o processo de paginação, tá? Para não ficar tão diferente, porque a gente tem que montar certinho para que fique de forma harmônica na hora de visualizar ele completo. Então, se a gente tem um piso que tem muita estampa, ele vai ter uma variação de estampas muito maior. E aí você vai ter que, tipo, encaixar igual quebra-cabeça, entendeu? Isso eles têm lá especificado também no piso, né? Na parte de variações. Beleza, já entendemos que temos esses tipos de pisos, acabamentos e estilos. Agora eu quero saber os tamanhos, Karine. Qual é o melhor tamanho? Como que funciona? Vamos para os tamanhos dos porcelanatos, que são muitos tamanhos também. Então, a gente tem muitas peças grandes, né, que é 80 por 80, até os 60 por 60 se torna um pouco grande, né, entre fica no meio termo, mas ainda se torna grande dependendo do ambiente que você está montando. Também temos 90 por 90 e até maiores do que essas medidas. O objetivo é para ambientes maiores, né, para você ter uma cobertura melhor, né, em ambientes maiores, dá uma amplitude no ambiente visualmente também, usa menos rejunte, o que traz também mais modernidade, né, e traz mais amplitude, como eu falei para vocês. Também temos as peças menores, que geralmente é 30 por 30, 40 por 40, 45 por 45, depende muito da marca que você escolhe, né, então tem essas medidas assim. Mais comum em projetos tradicionais, e ele exige mais rejunte, porque como eles são peças menores, ele vai ter uma utilização de rejunte maiores também, né, então porque vai ter mais emendas. Então existe mais manutenção. Porém, eles são mais acessíveis do que as peças maiores. Então sempre tem que avaliar o custo-benefício também, sempre fazer o cálculo. Então isso facilita também a gente ter uma noção de preço, qual que vale mais a pena. Mesmo eu comprando mais barato por um piso menor, vai ficar mais interessante, mais acessível, vai ficar bem parecido mesmo eu comprando um piso maior. Então tem que sempre avaliar dessa forma também. E também temos peças retangulares, que é outro formato que a gente tem, que também pode ser utilizado em áreas maiores. Fica uma forma diferente, uma estética diferente dos pisos. Então tem que ver se você curte esse tipo de formato, né, no ambiente, então é sempre bom avaliar as inspirações. E eles alongam visualmente, principalmente se você coloca em corredores e coisas assim. Uma dica extra, sempre coloquem 10% a mais quando forem comprar esses pisos, porque a gente sempre pode acontecer alguma avaria, alguma perda, então é sempre bom ter no mesmo lote, né, uma porcentagem a mais do que foi recomendado para o seu ambiente. Agora vamos falar sobre as marcas, que temos diversas marcas de porcelanatos aqui no Brasil, tá? Então as principais eu vou citar porque são as mais conhecidas e também, né, as que geralmente têm maior qualidade, como a Portobello, a Eliane,
Ceusa, temos a Portinari, Bianco-Grés, Incefra também. São uma dessas principais que eu percebo que tem mais no mercado, que se encontra em várias lojas também. E são bem interessantes você sempre avaliar, né, o piso, as especificações que eles dão e as garantias que eles dão. E também o Reclame Aqui, tá, gente? Sempre recomendo a gente sempre fazer essa pesquisa antes de tomar a decisão, porque é um investimento, então a gente tem que estar com mais certeza possível para tomar a melhor decisão. Lembrando que através do Reclame Aqui a gente tem uma noção clara, né, dos pisos e tudo mais, mas não leve tudo a pé da letra, todos os comentários, as reclamações, tá? Porque a gente pode ter situações diferentes. Como assim, Karina? Às vezes o problema pode ser na instalação, no ambiente que a pessoa colocou, e ela vai estar entendendo que na verdade é o piso, mas não necessariamente. Então pode ter muitos problemas de interpretações, de situações, e não dá para se basear 100% a isso e pronto, é ruim e pronto, entendeu? Não, tem que ser criterioso, entender que pode ser, às vezes, problemas na própria instalação, no contrapiso, não estava certo, estava torto. Vocês estão entendendo? O que vocês têm que avaliar sempre no Reclame Aqui é como a empresa ela responde às pessoas, né? Se elas são ágeis, se elas, né, se importam com o que as pessoas, né, comunicam lá no Reclame Aqui, se elas respondem, né, qual é a taxa de avaliação e tudo mais, tá? Agora vamos para as dicas para te ajudar a escolher com mais certeza e também quais manutenções devemos fazer nos pisos, tá? Vou dar dicas bem legais para vocês. Como eu já falo aqui no canal, sempre avaliar o ambiente que você vai colocar naquele piso. Quem vai morar? Se você tem pets ou crianças, pode ser bem interessante colocar os acetinados ou até mesmo fosco, tá? Para você não ter esse problema de, né, ficar deslizando e tudo mais. E como ambientes também de banheiros e cozinhas pedem menos escorregadinhos. Então tem que avaliar sempre o atrito, né, em relação a isso. Ah, um estilo que eu esqueci de falar para vocês também é o de madeira, né? Que o porcelanato tem umas opções que imitam madeira. Então ele vem de placas, né, e você consegue também colocar dentro do seu ambiente no estilo de madeira, né, como se fosse piso de madeira, só que ele é um piso frio. E é bem interessante, tem variações de cores e texturas, né, geralmente ele tem um acabamento mais acetinado. Para quem quer ter essa sensação também da madeira, pelo menos visualmente, ele pode te ajudar muito nessa questão, e fica bem bacana. Falando de manutenção, vamos falar sobre a forma de limpeza. Sempre utilize produtos neutros que não sejam abrasivos, para que não danifique o seu piso, tá? Então sempre a própria fabricante orienta quais são os produtos que você pode utilizar naquele piso e tudo mais, sempre tem especificado, então sempre recomendo vocês entrarem na própria fabricante para analisar isso, mas de regra é sempre produtos neutros. E se você comprar o polido, provavelmente vai precisar ter uma melhor manutenção com cera e coisas assim, ou produtos que deixem o brilho, né, mais bonito, que não fique ele embaçado, sabe? Porque com o tempo pode acontecer isso. Então, às vezes é preciso esse tipo de produtos, além do comum, né, que é produtos que não são abrasivos e tudo mais. Lembrando sempre que o piso, ele é um investimento, que é um dos principais, tá? Para você tratar como um investimento mesmo, porque vale muito a pena, porque vai durar muitos anos, vai ser uma coisa que vai ficar muito tempo na sua casa e que é difícil você ficar trocando depois, tá? Então tome a decisão do piso da melhor forma possível, sempre avaliando o custo-benefício, é claro, mas sempre tratando isso como um investimento, porque é uma coisa que vai durar muito. E aí, me conta nos comentários qual tipo de acabamento você mais gosta e que você colocou ou que pensa em colocar na sua casa. Compartilha aí tudo, seus insights, suas experiências para ajudar outras pessoas também. E se esse vídeo te ajudou, aproveita, já deixa o seu like e se inscreva no canal para acompanhar todas as dicas e informações importantes que eu posso te ajudar de design e decoração. Se você quer ter uma amplitude de quais pisos nós temos no mercado e as informações sobre eles, eu vou deixar aqui para você ir lá assistir, para você ter uma amplitude de todos os outros pisos além do porcelanato, que pode te ajudar a tomar a melhor decisão. Então, te vejo lá!